amados irmãos, amadas irmãs, estamos reunidos aqui num momento histórico, um momento de louvor e gratidão ao nosso Deus. Se voltarmos os nossos olhos para a história e lembrarmos que o quanto Deus foi fiel às suas palavras e suas promessas e manteve o seu povo, aqui estamos mais uma vez para testificar os grandes feitos do nosso Deus. Quando olhamos para a história da igreja, uma igreja formada, uma igreja vibrante, que cresce pregando a palavra, aonde homens, mulheres, jovens pregam a palavra por todo mundo conhecido. E séculos passam sob grande perseguição, sobre lutas, onde uma igreja oculta cresce cada vez mais, até que o império se dobra perante a grande pedra, que veio tal como na visão de Daniel, e esmigalhou os impérios da época. Mas sabemos que neste mundo há corrupção e tudo aquilo que é maravilhoso, o homem, por causa do seu pecado, tende a perverter todas as coisas belas criadas por Deus. E nós vemos a partir da história, uma igreja que cresceu e agora se torna igreja do Estado, aonde a corrupção assola os princípios basilares do cristianismo, aonde pouco a pouco a palavra vai cedendo a um tradicionalismo, aonde homens preferem fugir para os recantos do deserto, fundando seus monastérios, fugindo dos grandes centros aonde a corrupção já assola a igreja, que vai cada vez mais se esquecendo dos seus fundamentos, aonde a vida vai cedendo cada vez mais a um tradicionalismo escravizante, e pouco a pouco aquela luz vigorosa vai sumindo. Sabemos que este período do ano 600, 700 até 1500 é chamado como época das trevas, idade das trevas, como a Idade Média. Sabemos também ao certo que durante todo esse período Deus conservou a sua palavra, quer seja nos grandes monastérios ocultos na Irlanda do Norte, quer sejam ainda nos monastérios semi-destruídos da Ásia Menor, seja manuscritos ocultos ainda em mesquitas, onde preservavam manuscritos antigos com a escritura em grego, em latim. Mas homens se levantavam, porém uma igreja que já não servia ao Senhor, mas servia a si própria, ceifava a vida de homens que pregavam o Evangelho e se voltavam ao Evangelho. Século após século, Deus levanta homens que voltam os seus olhos à palavra de Deus, mas são sufocados ainda por causa de uma injustiça de homens que na verdade se voltam os olhos para os seus fatos, os seus feitos, não dependem mais de fé. A fé não é o principal é a tradição, os seus feitos. Cristo não é o principal, tantos homens, tantos deuses no lugar de Cristo. A graça não existe, pelo contrário, uma escravidão. Não há graça, não há glória a Deus, há glória ao homem. É um período de trevas. E nesse período, durante todo esse período, homens, mulheres, igrejas se voltavam ao Senhor, clamando pela restauração. E assim nós, neste momento, clamamos a Deus por restauração. Restauração, por uma reforma, para que somente a palavra de Deus venha à tona, somente Cristo seja exaltado, que a fé verdadeira no Senhor seja proclamada, que a glória de Deus seja evidenciada e que a sua palavra seja lida. Nesse período de trevas, um povo clamava. Portanto, nesse instante, vamos agora ouvir o coral de nossa igreja, que cantará o hino, o Salmo de número 142. Quando o povo clama a Deus de todo o coração, pela luz que vem dissipar as trevas. Ouçamos este hino do coral e meditemos naquele que é o nosso Deus. Com a minha
Continuemos a voltar os nossos olhos para aquele que é o restaurador do seu povo. Abramos as nossas Bíblias, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, dos versículos 16 a 17. Aqueles que encontraram, por favor, que puderem, se coloquem de pé para lermos conjuntamente esses dois versículos. Romanos, capítulo 1, os versículos 16 e o versículo 17. Lemos a uma só voz. Pois não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos cantar juntos o hino de número 155, lembrando que o Evangelho é poder de Deus, e por causa do Evangelho, por causa da palavra dele, é que a luz veio a este mundo e dissipou as trevas. Nós iremos cantar o hino de número 155, conhecido como o hino da Reforma, Castelo Forte, feito por Lutero, naquele período em que as trevas foram dissipadas pelo poder do Evangelho. Cantemos. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom. Com seu
pedir nesse instante ao nosso irmão Paulo que faça uma oração de graças ao nosso Deus, por tudo que Ele tem feito em prol do seu nome, para a glória do nome dEle. Em tudo, Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor tem nos abençoado a cada dia. Te agradecemos porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Te agradecemos, ó Deus, por essas bases da reforma, ó Deus, que somente a Cristo, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e só a glória ao Senhor nosso Deus. Amém. Te agradecemos por isso, ó Pai. Te agradecemos porque estamos aqui nesta noite para prestar culto ao Teu nome, Senhor Jesus. Te agradecendo por esses 500 anos dessa reforma. Por esta reforma que estamos aqui hoje, Senhor, como protestantes, como servos do Senhor Jesus. Abençoe, ó Pai, o pregador nesta noite que vai estar trazendo a mensagem aos nossos corações. Nós te agradecemos por estarmos aqui e te agradecemos também por aquelas famílias que não puderam estar. Muito obrigada por tudo, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aprove Deus, há um pouquinho mais de 500 anos atrás, na sua graça e soberana vontade, levantar um jovem que, ainda em meio à tradição, devido a um fato que ocorreu na sua vida, se devotar à igreja. Mas ali ele conhecia um Deus a qual ele se irava contra, porque era um Deus injusto. E ele cada vez mais se aprofundava para conhecer este Deus a qual ele não gostava. Mas aprove que ele se volta à palavra, às Escrituras. E ali ele conhece um Deus que justifica os seus por meio de Cristo. Ali ele conhece a verdade e a verdade que liberta. Esse jovem monge alemão que morava em Wittenberg, saiu depois de muito estudo e depois de muito estudar a palavra de Deus. E também revoltado com todas as práticas que desviavam da palavra do Senhor, se levanta numa manhã do dia 31 de outubro de 1517 e vai em direção às portas da igreja do castelo de Wittenberg. E ali, naquela porta, funcionava-se uma espécie de moral público, onde eram anunciadas várias coisas, incluso debates teológicos. E naquela manhã, Lutero prega naquela porta, que ainda está em Wittenberg, as 95 teses. Elas representavam um debate público. Era a versão hoje do que vemos muito como blogs, daqueles homens que debatem sobre temas teológicos. E o grande adversário na época era John Tessel, um homem a serviço da Igreja Católica, que afirmava que as almas estavam no purgatório, e era necessário que os homens pagassem pelos seus entes queridos, a fim de que orações fossem feitas, e por meio da compra de indulgências, essas almas fossem libertas do purgatório. Acontece que Lutero, ao se voltar à palavra de Deus, viu que tudo aquilo que era pregado era falácia, e muito mais coisas que falavam e asseveravam a Igreja Católica estava fora do padrão bíblico. E ali ele faz várias declarações radicais contra o papado, contra a igreja e todas aquelas práticas que na verdade aprisionavam aqueles homens. Lutero se levanta contra todas essas falácias. O arcebispo local fez uma queixa ao Papa e, em oposição a Lutero, levantou grande movimento contra Lutero, até o ponto do Papa, na época, se voltar contra Lutero. Começou então Lutero a atacar a infabilidade papal. Queimou a bula papal que o próprio Papa havia enviado contra Lutero. O imperador, então, Carlos V, conclamou a Lutero para uma conferência na cidade de Worms. Os amigos de Lutero defenderam habilmente, mas o imperador, por fim, chamou pessoalmente Lutero para que ele participasse com a promessa de proteção. Ali estava Lutero,
contra todo o sistema da igreja, contra todos os bispos conhecidos da época. Então Lutero disse: pela misericórdia de Deus, peço a vossa majestade imperial e os vossos ilustres senhores, ou a qualquer um que tenha representatividade, que testifiquem ou refutem meus erros, contradizendo-os com o Antigo e o Novo Testamento. Estou pronto, se for melhor instruído, a me retratar de qualquer erro, e serei o primeiro a tirar meus escritos na fogueira. Ele clama para que a palavra de Deus fosse o seu juiz, e o próprio Deus. E o advogado imperial, então, respondeu num tom de reprovação a Lutero: tua resposta não vem ao caso. Não deverá haver questionamento das coisas que os concílios da igreja já tenham condenado e sobre as quais as decisões já tenham sido tomadas. Dá-nos uma resposta clara a esta questão. Está preparado a te retratar ou não? Lutero então respondeu: Vossa Majestade Imperial e senhores lordes exigem uma resposta simples. Aqui está ela, clara e direta. A não ser que pelas Escrituras eu esteja convicto do erro e que minha consciência esteja cativa pela palavra de Deus, não posso e não vou me retratar de nada, pois fazer isso contra a nossa consciência não é seguro nem uma opção para nós. A esse respeito tomo minha firme posição, não posso fazer de outra forma. Ajudai-me, Deus. Amém. Essas ideias de Lutero se espalhavam por toda a Europa, impulsionadas por uma imprensa já recém-inventada. Em muitos lugares, a palavra encontrou ouvintes, e cada vez mais, cada cidade, a palavra de Deus era pronunciada, porque um homem não se voltou contra esta palavra. E a evidente corrupção da Igreja Católica despertara em muitos o anseio por mudança, e a um renovado interesse pelo antigo conhecimento, associado à Renascença, conduziu uma redescoberta das Escrituras. E o povo foi liberto das trevas que há tanto tempo assolavam o nosso mundo. E mais uma vez a palavra do Senhor se tornou conhecida, e até hoje ela reverbera para a glória do Senhor. Nesse momento nós vamos ter a participação especial das irmãs da nossa SAF, que vão apresentar, nesse instante, um momento em que nós refletiremos a respeito do que Deus fez e o que Deus continua a fazer. Não só a SAF, mas um grupo de amigas da SAF que se dispôs a nos ajudar nessa noite a apresentar. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede de finas joias. O texto bíblico, tirado do livro de Provérbios, é frequentemente tomado por uma referência às mulheres cristãs, que exercem grande influência em suas casas e comunidades. Ainda que gestos que possam parecer pequenos, no que diz respeito aos cristãos protestantes, algumas mulheres deixaram legados importantes para a geração inteira, com função de obras missionárias, acolhidas de refugiados, intercessão pela igreja perseguida. Sem o apoio das mulheres, a reforma não teria acontecido. Esta é a convicção de Martin H. Hung. Após fazer pesquisas sobre mulheres da época da reforma, escreve ter feito descobertas muito interessantes. A primeira foi que, para encontrar algo sobre as mulheres da época da reforma, teve que vasculhar artigos de difícil acesso, enquanto as informações sobre os reformadores masculinos eram abundantes e há muito tempo conhecidas. A segunda descoberta foi que as mulheres não foram apenas esposas que apoiavam seus maridos e cuidavam da família, mas também conheciam bem a Bíblia e foram destemidas na divulgação das ideias da reforma. Por causa do seu empenho e sabedoria, territórios inteiros tornaram-se protestantes. Não obstante a imagem depreciativa que se tinha da mulher na época, havia aquelas que, por causa da sua fé evangélica, não temeram nem gozação e nem da perseguição. Com a proximidade do jubileu de 500 anos, estão se multiplicando na Alemanha os livros que destacam as contribuições das mulheres.
Além disso, é possível encontrar um amplo material na internet, em língua alemã. Em 2 livros de edições recentes, encontramos um total de 15 biografias de mulheres da época da Reforma. Elas nos levam a diferentes partes, principalmente na Europa, Alemanha, e nos mostram a grande influência que tiveram, apesar de sua condição de mulheres. É principalmente importante conhecer mais de perto as escrituras. Muitas mulheres de todos os grupos, de todos os grupos sociais participaram do processo e do movimento reformatório, desde o início, motivada pela nova doutrina que incentivava cada cristão a ler a Bíblia e expressar sua fé. Elas também se sentiam livres para estudar as Escrituras e defender suas convicções. Algumas delas divulgaram sua fé evangélica por meio de poesias e músicas. Catherine Booth. Ela viveu de 1829 a 1890. Catherine Montfort, em Ashbourne, nasceu no condado de Derbyshire, na Inglaterra. Desde bem nova, era conhecida como séria, religiosa e sensível. Aos 14 anos, uma enfermidade na coluna obrigou-a a deixar a escola, mas ainda assim foi uma brilhante aluna e estudou teologia, história, geografia e filosofia. Filiou-se a uma igreja metodista e suas inquietações sociais fizeram com que se comprometesse com a Band of Hope, uma sociedade de temperança para meninos e adolescentes da classe operária, fundada em 1847, onde os membros faziam votos de abstinência total alcoólica e faziam também propaganda contra as bebidas alcoólicas. Por esse tempo, Catherine também foi ativista do Temperance Movement, escrevendo cartas sobre este problema a numerosos jornais e autoridades. Ela conheceu William Booth em 1852, numa pregação em sua igreja, e se casou 3 anos depois. Juntos, eles começaram a dar assistência aos pobres da cidade. Eles saíam pelas ruas, convidando a todos para seus cultos, nas tendas armadas, na rua, e muitas vezes William chegava em casa molhado de bebida e ovos podres, que eram jogados nele durante as cruzadas. Quase todos os seus 8 filhos trabalhavam com eles na missão, e em pouco tempo eles foram para os Estados Unidos para estabelecer o mesmo trabalho. O Exército da Salvação nasceu em 1878 e hoje atende pessoas em 94 países. Verdadeiramente, um grande final para uma mulher doente, com educação caseira e 8 filhos para cuidar. Sarah Paulton Kelly nasceu em 1825 a 1907. Sarah Paulton Wilson nasceu em Nottingham e casou-se com Robert Reid Kelly, um médico que tratou seu irmão de tuberculose. Juntos estiveram nos Estados Unidos em 1853, em visita aos crentes portugueses refugiados em Loughensville e Springfield, por causa da perseguição religiosa sofrida na Ilha da Madeira. Em 1855, Sarah acompanhou o marido ao Brasil, onde os dois se dedicaram a atividades missionárias. Inauguraram em 1858, no Rio de Janeiro, a Igreja Evangélica Fluminense, primeira igreja evangélica do país, da qual originaram outras, que mais tarde constituíram a denominação congregacional. Sarah fundou ainda a primeira sociedade de senhoras e foi autora de hinos cantados em igrejas até o século XX. Com o casal, não teve filhos, adotou 2 crianças brasileiras. A amizade do marido com Dom Pedro II colaborou para a liberdade religiosa e para o trabalho evangelístico. Ao regressar definitivamente à Inglaterra, Sarah fundou a missão Help for Brasil, que mais tarde se reuniu a outras entidades para construir a União Evangélica Sul-Americana. Dizem que se John Wesley foi o pai do metodismo, Susana foi a mãe.
Ela é apontada como a maior influência religiosa do filho, condutor de uma grande obra de avivamento na Inglaterra do século XVIII. Filha de uma família de puritanos ingleses, ela aceitou ir para a igreja anglicana, onde seu marido, Samuel Wesley, exercia o ministério de pastor na pequena paróquia de Epworth, na Inglaterra. Para Susana, a maternidade incluía a responsabilidade de educar e formar homens e mulheres de Deus. Ela foi responsável pela alfabetização e evangelização dos 19 filhos. Conta o escritor Matthew Lely-Evry, autor da biografia John Wesley, Sua Vida e Obra da editora Vida, que certa vez seu marido disse-lhe: "Acho admirável sua paciência, porque você repetiu a mesma coisa nos ouvidos dessa criança nada menos do que 20 vezes. Ela respondeu: "Teria perdido o meu tempo se a tivesse repetido somente 19, pois foi só na 20ª vez que cumpri o meu objetivo." Essa criança era John Wesley, que algum tempo mais tarde sobreviveu a um incêndio criminoso na casa da família e passou a ser visto pela mãe como alguém com uma missão especial. Susana passou por privações físicas e materiais, e somente 9 dos 19 filhos chegaram à idade adulta. Mas ela cumpriu de forma diligente sua missão e foi citada por Wesley em diversas cartas e livros. Catarina Lutero. Nascida em 1499, Catarina perdeu a mãe e teve que estudar num convento, onde permaneceu até 1523. Lá, ela aprendeu a ler e escrever, algo raro na época, e teve acesso aos escritos de Martinho Lutero. Seus princípios tocaram seu coração e ela fugiu do convento. Casou-se com Lutero 2 anos depois, tiveram 6 filhos e adotaram outros 4. Catarina abriu as portas da sua casa para monges, freiras, padres, que se tornaram adeptos da reforma e precisavam se refugiar. Mesmo sabendo da possibilidade de sofrer perseguição e uma invasão ao seu lar. Em alguns momentos, a sua casa chegou a ser habitada por 25 pessoas, sem contar ela, Lutero, as crianças e os 11 órfãos de quem cuidavam. Eles não se negavam a ajudar um necessitado e ofereciam dinheiro a quem precisava. Até as porcelanas que Catarina ganhou de presente de casamento foram vendidas para conseguir dinheiro e abençoar aqueles que lutavam pela mesma causa. Catarina ainda esteve ao lado de Lutero em um dos momentos mais difíceis de sua vida, a morte de uma de suas filhas, fato que colocou o marido em depressão. Não escreveu nenhum livro, nem fez pregações, mas apoiou o marido e o encorajou em todo o tempo. Marie Benedier foi uma teóloga e reformadora protestante belga. Nasceu na pequena nobreza de Flandres, enquanto vivia em Tournai, onde se tornou abadesa, que significa cargo importante dentro de uma organização religiosa no governo de Agostiniano, mas se converteu à reforma luterana e abandonou o convento. Mudou-se para Estrasburgo e casou-se com ex-padre, o famoso estudioso da língua grega, Simon Robert, com quem teve 2 filhas. Em 1528, o casal mudou-se para Bex e, em seguida, para Éclès, onde Simon foi pastor até o ano da sua morte, em 1532. Marie casou-se, então, com Antonière Froment, 14 anos mais novo do que ela. Em 1536, Marie escreveu o livro Guerra e Libertação de Genebra. Teve um papel ativo na reforma religiosa e política de Genebra. Além disso, seus trabalhos em favor da reforma e seus escritos foram considerados uma defesa perspectiva feminina
em um mundo que passava por rápidas e dramáticas trágicas transformações em pouco tempo. Em 2002, seu nome foi gravado no Momento Internacional da Reforma em Genebra, tornando-se a primeira mulher a receber tal reconhecimento. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Então, meus irmãos, nós vimos aí as mulheres, né, ajudando, mas destacamos a esposa do Lutero, né, que passaram por tantas privações, por tantas perseguições e venceram porque elas pegaram a causa, né? Então, nós também devemos estar lutando pela causa do Senhor. Nós vamos agora ler a parte da somente a fé. Sola fide, somente a fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Romanos 3, 28. O justo viverá por fé. Romanos 1, 17. Sola Escritura. Somente a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Solos Christus, somente Cristo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2:5. Sola gratia, somente a graça, pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. O justo viverá por fé. Romanos 1:17. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos continuar adorando a Deus, agradecendo a Ele, porque Ele se revela o Senhor da história, o Deus que conduz a história do universo, conduz a história da sua igreja, e de uma forma muito particular, é o Deus que tem a sua vida, a nossa vida, em seu controle. Por isso vamos exaltá-lo, Ele exaltado, o Senhor exaltado no céu, nós louvamos a Ele. Expressa a tua gratidão a Ele, o louvor, porque se podemos estar aqui hoje, por causa da palavra dEle que nós temos hoje acesso. E assim sabemos que nascemos de novo pela obra de Cristo. Ele exaltado no céu, eu Ele exaltado, Senhor exaltado no céu, eu louvarei.
Vamos abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 16. A leitura será a partir do verso 13. Até o verso de número 20. Evangelho de Mateus, capítulo 16. A partir do verso de número 13 até o verso de número 20. Vamos ler de forma alternada estes versos. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nosso Pai querido, nessa noite nosso coração se enche de gratidão ao Senhor, porque para nós completarmos 500 anos de algo que mudou o ocidente do mundo, sem dúvida alguma, a tua mão invisível, e por que não dizer visível, através da tua providência, usando homens, usando mulheres, como nós vimos aqui, as irmãs da SAF, nessa manifestação de trazer à memória as mulheres que estavam por trás destes servos da reforma. Sempre o Senhor esteve presente na história, Pai. E te agradecemos, como já mencionamos aqui, porque se hoje temos a tua palavra na nossa língua, foi porque homens, no decorrer da história, foram levantados pelo Senhor, para que pudesse lutar, brigar e até mesmo dar a sua vida, para que hoje nós tivéssemos a tua palavra. Senhor, neste culto de ações de graças, de louvor, de glorificação do teu nome, continue falando conosco nesta meditação. Que não seja somente algo histórico, como já foi mencionado aqui, através do teu servo, pastor Tiago, mas que possamos ver o movimento da reforma tendo implicações profundas e pertinentes na nossa vida, na nossa igreja, na nossa sociedade hoje. Permita que teu Espírito nos conduza a perceber isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a reforma protestante que comemoramos hoje, 500 anos, nós temos que lembrar que não foi um trabalho de um homem só. E não foi um só movimento ou um único movimento. Porque hoje, eu creio que as redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, encheu de mensagens dos 500 anos da reforma, e eu creio que boa parte destas mensagens nós mencionamos o nome do reformador Lutero. Lutero, sem dúvida alguma, foi uma faísca dentro dessa reforma que ocorreu há 500 anos atrás. Mas nós temos que sempre lembrar disso. A reforma não foi um movimento de um homem só
e não foi um único movimento. Quando nós olhamos para um tempo muito antes da Reforma, eu vejo que nós encontramos nas Escrituras Sagradas vários movimentos de reforma. Eu poderia começar, talvez, lá de Gênesis, poderia mencionar Moisés, poderia mencionar Josué, quando o povo já, na caminhada com Deus, Josué disse: olha, vocês decidam a quem vocês vão servir, porém eu e minha casa, o que ele diz? Serviremos ao Senhor. Sem dúvida alguma, um movimento de reforma, um movimento de Josué, ao perceber o povo se distanciando de Deus e ele se posicionando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Outros nomes também poderíamos citar: Josias, o rei Josias. É mencionado talvez aí nos outros aniversários da Reforma para trás. Sem dúvida alguma, Josias é um homem mencionado nas Escrituras. Por quê? Porque na época de Josias, o povo de Deus tinha se esquecido da palavra, e Josias encontrou aonde o livro da lei? Perdido aonde? Dentro da igreja. Veja que então é possível estarmos dentro da igreja, e isso tem acontecido muito hoje, mas nós não temos tido palavra. O que nós temos no nosso mundo hoje, em muitas igrejas, é o entretenimento. E todo domingo o pastor tem que fazer um malabarismo para trazer as pessoas para dentro da igreja. Porque não basta abrir a palavra de Deus e simplesmente, dentro do texto, meditar. Eu acho que deve ser uma luta tremenda, toda semana ter que pensar em novidade. Graças a Deus que eu me vejo livre disso. Eu não tenho nenhuma preocupação durante a semana de fazer nenhum malabarismo para domingo atraí-los aqui, a não ser pela palavra de Deus. Interessante, eu estava mostrando, cadê a Nenir? Até hoje eu estava mostrando a Nenir um comentário de Lutero no contexto. Eu não vou contar todo não, né, Nenir? Nenir sabe. Mas Lutero, ele disse que ele não tinha preocupação. Há um comentário de Lutero que ele diz, quando ele menciona só as Escrituras, somente as Escrituras, ele disse: você não está preocupado, Lutero? Ele falou: não, eu durmo, eu acordo, mas o meu papel é pregar a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus faz a obra. Então ele não fazia nenhum malabarismo. Pensando ainda dentro da reforma, de vários movimentos que aconteceram ainda no Antigo Testamento, como não lembrar do salmista, do Salmo de número 85, verso 6, quando ele diz assim: porventura não tornarás a vivificar-nos? Certamente ele percebeu, na leitura que ele fez da sua época, do seu povo, que o povo estava distante de Deus, e ele clama: porventura não tornarás a vivificar-nos? Como não lembrarmos também de Jeremias, no seu livro de Lamentações, lá no último, na verdade penúltimo verso do livro de Lamentações, Jeremias ora assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos, renova os nossos dias como antes. Isso aqui, sem dúvida alguma, um movimento de reforma. Como não pensarmos, já caminhando para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando ali escreveu várias cartas, Filipenses, Gálatas, Romanos, para combater o desvio da igreja por causa dos judaizantes. Como não lembrar do apóstolo João escrevendo a sua primeira carta e também as suas outras cartas para combater o gnosticismo, porque a igreja, ela caminha em muitos momentos em desvios. Então, quando lembrarmos da reforma, claro, vamos lembrar sim destes 500 anos, deste marco que aconteceu em 1517, no dia 31 de outubro. Mas nós temos que nos lembrar que a reforma, propriamente dos 500 anos, ela também aconteceu antes com outros homens. Eu anotei alguns deles aqui para mencioná-los: os valdenses, chamados também hugenóticos,
em 1174, chamados proto-reformadores ou pré-reformadores. Como não lembrar dos hussitas, discípulos de John Hus, que era professor universitário em Praga e defendia a fé baseada na Bíblia antes da Reforma. Como não lembrar também dos moravianos, que eles disseram: a Bíblia deve estar acessível a todos, não somente o clero. E nem o clero conhecia a Bíblia. Antes de 1517, mais ou menos aí vamos pensar em 1400, até o clero que só tinha a Bíblia, era como se o pastor não conhecesse a Bíblia. E só os pastores ou o clero tinham acesso à Bíblia. Como não lembrarmos destes pré-reformadores? Como não lembrarmos de Agostinho de Hipona, pai da igreja, que deu muito fundamento e base para a vida de Lutero? Então, irmãos, louvamos a Deus, sim, glorificamos a Deus, sim. Estamos aqui neste culto terça-feira, saindo da nossa rotina. Todos amanhã trabalharão, mesmo aqueles que não trabalham fora, trabalharão muito dentro de casa. Já vejo alguns sonolentos, bocejando, mas nós estamos aqui para agradecer a Deus os 500 anos, sim. Mas nós estamos aqui, acima de tudo, para agradecer a Deus, porque a primeira vez que foi mencionada a palavra igreja, não foi o apóstolo Paulo, por mais que ele tenha escrito muitas coisas sobre a igreja. Quem mencionou pela primeira vez a palavra igreja, quem foi? Jesus Cristo. Nesta passagem aqui de Mateus 16, aí no verso de número 18, quando ele pergunta aos seus discípulos: quem o povo diz ser o Filho do Homem? E aí os discípulos respondem: uns dizem João Batista, outro Elias, outro Jeremias, alguns dos profetas. E Jesus diz: e agora vocês? E aí vem Pedro, e ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz a Pedro: Pedro, tu és pedra. E ele diz, verso 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Primeira vez a palavra igreja aí. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, um dos ditados ou dos ditos da reforma era: igreja reformada sempre se reformando pela palavra de Deus. Isso porque, irmãos, como eu estava dizendo, e eu voltarei já em Mateus 16, há um fenômeno que acontece, ou algo que acontece na igreja. E quando eu falo igreja, irmãos, eu tenho uma preocupação muito grande. Não pensemos na estrutura, não pensemos na Jacques Luciano, número 80. Quando falar igreja, não só agora, todas as vezes, pensemos na nossa vida. Há algo que acontece na vida, na nossa vida como igreja, que é a chamada erosão. Por isso que eu mencionei alguns homens na história do Antigo Testamento e do Novo, que precisaram fazer reformas, porque na vida do ser humano, na vida da igreja, acontece sempre este fenômeno chamado erosão. E a erosão tem algumas características que eu anotei aqui. A erosão não ocorre rapidamente. A erosão ocorre de forma vagarosa. A erosão também, ela não atrai a atenção. Ela acontece de forma silenciosa. A erosão não é um processo óbvio, é um processo sutil que acontece. Pense nas mudanças de pensamentos e de ideias que você já teve. Não foi assim de uma hora para outra. Não foi assim que sua cosmovisão da vida, de determinadas áreas da tua vida, tenha mudado. É de forma sutil que vem acontecendo.
Um pastor britânico chamado F.B. Meyer, ele disse: nenhum homem se torna vil de uma hora para outra. Ao contrário, a corrosão espiritual, diz ele, ocorre em etapas, de maneira lenta e destrutiva. É por isso que devemos pensar nos 500 anos da Reforma, sim, mas devemos pensar hoje na reforma da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos pensar de uma forma mais particular, devemos pensar na reforma da 6ª Igreja Presbiteriana. Nós temos quantos anos de organização? 50 e... Quanto? Quem falou aí, o menino? 52. Irmãos, nestes 52 anos, é certo que já ocorreu e tem ocorrido erosões no nosso meio. Eu sempre mencionei aqui de púlpito, uma das marcas desta igreja é: quem entra na 6ª igreja não sai mais. Isso era um jargão, talvez vamos pensar de 10 anos, 15 anos atrás. Hoje é a realidade. Se pensarmos sinceramente, sem cera, sem média, não é bem assim não. Porque irmãos entram pela porta grande, mas estão saindo pelas portas dos fundos, e nós não nos damos nem conta onde esses irmãos estão. E não é uma responsabilidade só do pastor, é uma responsabilidade nossa como corpo. O apóstolo Paulo, quando viu que a erosão estava entrando na igreja de Corinto em relação à ressurreição, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A doutrina da ressurreição estava sendo solapada na igreja de Corinto. Os irmãos estavam desacreditando da ressurreição. E o apóstolo, vendo esta erosão na igreja de Corinto, ele repreende, ele diz, olha, as más conversações corrompem os bons costumes. C.S. Lewis, um autor muito conhecido nosso, no seu livro Cartas de um Diabo ao seu aprendiz, ou a seu aprendiz, ele diz assim, com efeito, a estrada mais segura para o inferno é aquela ladeira gradual e suave, sem curvas acentuadas, sem marcos de quilometragem e sem placas de sinalização. Eu vou repetir. Com efeito, a estrada mais segura para o inferno é aquela ladeira gradual e suave, sem curvas acentuadas, sem marcos de quilometragem e sem placas de sinalização. Queridos, um marco, ele é importante. Lembrar os 500 anos da reforma, um marco, isto é importante, porque foi fincada no marco dos 500 anos da reforma que somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, somente, eu estou esquecendo, antes da glória, somente a graça e somente Deus a glória. Foram marcos colocados nestes 500 anos da reforma. Não podem ser esquecidos, porque um marco, ele tem pelo menos 2 objetivos. Saber em que ponto nós nos movemos em direção a estes objetivos, ou o contrário, o quanto nós nos desviamos deste objetivo. Eu mandei para o grupo lá do PAUT, fizeram quase que uma charge, não sei se hoje, mas eu mandei lá para o grupo do PAUT, como marcos, olha como nós estamos nos distanciando, de forma genérica falando como igreja, colocaram só a fé, colocaram a foto do R.R. Soares, colocaram como só Cristo, Neymar com aquela faixa, colocaram só as Escrituras, colocaram um pastor daqui de Belo Horizonte que uma vez pegou a Bíblia e colocou como cheirando, se estivesse cheirando cocaína dentro da Bíblia.
colocaram como... Está faltando qual? Só a Graça, colocaram o pastor Cláudio Duarte. E como Somente Deus a Glória, colocaram o cantor Thales Roberto. Olha como é interessante colocarmos Marcos. Porque se pensarmos bem, essa charge tem um fundo verdadeiro. Como que, no geral, falando de forma genérica, a igreja se desvia. Como se a fé hoje se tornara moeda de troca. Como se caminhar com Cristo pode se caminhar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Como se a graça fosse fazer graça, fazer as pessoas sorrirem, a ponto das pessoas saírem dos chamados cultos. O que você aprendeu hoje? Eu não sei o que aprendi, olha, mas eu estou com a minha barriga doendo de tanto rir daquele pastor lá, o stand-up gospel. Só a Escritura, fazendo como uma plataforma para se cheirar droga? E como somente Deus a glória, o homem chamando a glória para si? Sem dúvida precisamos de Marcos, irmãos. E quando lemos, quando Jesus diz, edificarei a minha igreja, eu digo para vocês que isso me dá uma paz muito grande no meu coração. Por que eu digo que me dá uma paz muito grande no meu coração? Eu estou falando paz, não acomodação. Porque aqui Jesus faz uma declaração: a igreja é dele. Quem é dono da igreja, quem é o criador, o arquiteto, aquele que protege e governa, quem é a cabeça, como Paulo diz aos Colossenses, é Jesus Cristo. E a igreja de Cristo, ela será sempre indestrutível. Ela sempre prevalecerá na história. Como eu disse, muito se fala de Martinho Lutero, de Calvino, de Zwinglio, e assim vai. John Knox, que é o pai do presbiterianismo, mas poucos aqui conhecem John Hus, outros que estavam lá por trás da história, porque Deus sempre tem os seus remanescentes fiéis. Quando Elias estava lá, choramingando no deserto, pedindo para si a morte, dizendo que só tinha ele, qual foi a resposta de Deus? Elias, tem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal, diante de Jezabel, diante de Acais, quem for. A sexta igreja, irmãos, ela pode fechar as suas portas e vender o seu patrimônio para qualquer outra coisa, para o município tornar aqui uma escola, mas a igreja de Cristo, ela sempre estará presente na história, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu acho que a nossa maior preocupação deve ser com a nossa vida pessoal, que dizemos ser a igreja de Cristo. A maior preocupação deve ser com os nossos desvios, porque nós somos ávidos para tirar com pinça o cisco dos olhos dos outros, mas nós temos um tronco dentro de nós. Como muitos comentam, nós falamos de erosões que ocorrem na igreja como uma forma geral, mas existem erosões dentro da nossa casa, como por exemplo, eu vou pegar aí, vou usar essa expressão, a moda. Quantos talvez assistam novelas, por exemplo, da Globo? Aqui, eu estou falando daqui. Erosões que vão acontecendo. Quantos aqui se preocupam com os irmãos que estão saindo e que talvez estejam 2, 3 meses aqui? Erosões que ocorrem. Mas a igreja verdadeira de Cristo, ela sempre prevalecerá. Ninguém pode detê-la, porque foi Jesus o arquiteto, o autor da igreja, e ele disse: a igreja é
minha, edificarei a minha igreja. Uma outra coisa que me traz paz, não acomodação, é a palavra edificarei. Jesus não disse edifiquei, mas ele diz edificarei. Isso sugere não apenas o início, mas um processo contínuo. Sempre haverá, eu repito, um remanescente fiel. Tem um irmão nosso que essa semana mandou uma foto de um determinado país em que ele está. E ele mandou uma foto de um culto domingo passado agora. Uma igreja linda, belíssima, em termos de estrutura. O culto estava no boletim desta igreja para o início, 6 horas. Ele tirou uma foto de dentro da igreja. Contava-se nos dedos de uma das mãos quantas pessoas tinham. 6:23. Contava-se nos dedos das mãos quantas pessoas tinham. E outra coisa, 6:23, estava um gato pingado de irmãos no coral ensaiando para o culto dos 500 anos da Reforma. E ao mandar esta foto, ele disse assim, triste de ver isso. E no final da mensagem ele colocou, mas Deus tem os seus remanescentes fiéis. Isso me dá muita tranquilidade. Porque quem edifica a igreja é Deus. Eu concluo, e eu já disse, por concluir não significa que vou terminar daqui a 2 minutos, tá? Eu concluo com aquilo que eu entendo que é o marco zero da igreja. 500 anos temos um marco, os solas. Mas existe um marco zero da igreja, que precisamos voltar sempre, ou melhor, voltar não, precisamos permanecer sempre neste marco zero da igreja. Está lá em Atos capítulo 2, verso de número 42. Vamos concluir com esta passagem. Atos capítulo 2, verso de número 42. Eu quero que todos leiam comigo, por favor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Lembra dos solas? Sola fé, só Cristo, somente a palavra, somente a graça, somente Deus a glória. Aqui existe o marco zero da igreja. Se uma igreja não tiver estes marcos, ela é tudo. Clube social, Rotary Club, encontro de maçons, mas menos igreja. Porque para ser igreja, precisa ter doutrina dos apóstolos, ou seja, ensino das Escrituras, que por si produz alimento e estabilidade à igreja. Uma igreja que não tem estudo da palavra de Deus, que não tem ensino da palavra de Deus, ela pode comemorar até os 500 anos da Reforma, mas ela não está no marco zero da Reforma, ou da construção, na verdade, da igreja. Ela precisa ter ensino da palavra. Outro marco, zero, a comunhão. E por comunhão, não entenda que é comemoração de Natal, final de ano. Por comemoração não vamos entender jantar da sociedade tal. Por comunhão não entenda mês de maio, mês da família, vamos ao MPC, Mocidade para Cristo, acampamento. Isso tudo pode proporcionar comunhão, porque comunhão, a palavra, eu não vou ficar aqui no grego, que não tem necessidade, mas significa relacionamentos em que as pessoas compartilham a vida umas com as outras, dividindo dificuldades e alegrias. E aí você se pergunta,
Você tem comunhão? Você divide a sua vida com outra pessoa? Você divide as dificuldades, as demandas da vida daqueles que você chama teus irmãos? Você divide as dificuldades e as alegrias? Sem dúvida alguma, é uma das marcas do marco zero da igreja. Dividir a minha vida com outro irmão. Eu, sinceramente, irmãos, eu fico triste. Eu queria estar na cabeça de alguns irmãos. Talvez eu seja muito tolinho ou romântico demais. Às vezes tem irmãos aqui na igreja que está passando por uma necessidade de saúde, está passando por algum problema, vai lá fazer uma cirurgia e não bota no grupo, por exemplo, de oração para a igreja orar. Não quero pedir oração, não quero que ninguém saiba. Eu, sinceramente, eu tenho dificuldades de entender isso. Como pode? Se eu digo que é meu irmão, se eu digo que faz parte do meu corpo, se eu digo que eu vou para o céu junto com ele, como que aqui na terra eu não compartilho as demandas da minha vida? Porque eu não quero, vão fazer fofoca com o meu caso, com a minha situação. Eu não entendo, gente. Comunhão é compartilhar a vida umas com as outras. Vamos ver outro marco? O partir do pão. A ceia, nós fazemos isso. Que deve ser entendida também como adoração. Adorar a Deus pelaquilo que Ele fez por meio do seu Filho Jesus Cristo. E por fim, um outro marco da igreja, oração. Oração de confissão de pecados, oração de adoração, oração de intercessão pelos outros, oração de agradecimento pelas bênçãos. A igreja tem um marco na história do seu início, oração. Ah, mas vivemos numa cidade, trânsito caótico, eu oro em casa. É diferente, irmãos. É diferente de você estar frente a frente com o irmão, ele compartilhando a demanda. Existem coisas que eu, particularmente, eu não gosto. Conversar assuntos importantes por telefone. Muito menos por rede social. Sabe por quê? A gente interpreta às vezes de outra forma. Quantas vezes você já mandou algo lá no WhatsApp, alguma coisa para a pessoa, e você, por exemplo, interpretou que a pessoa está lá do outro lado, olhando de cara feia, te mandando a mensagem. E às vezes a pessoa está lá rindo. Quantas vezes você fala algo no telefone e você é mal interpretado? Por quê? O importante é a gente estar assim, ó, olho no olho, eu estou olhando ali para o Léo, sentindo o que ele está pensando. Eu não sou onisciente, Léo, mas está assim, ó, tete a tete com ele, com os irmãos, com vocês. Oração, precisamos estar juntos. Olha para a igreja, o início da igreja, eles oravam unânimes aonde? No templo. Precisamos, irmãos, agora sim, precisamos sem dúvida nenhuma, de manter o marco da reforma, 500 anos. Vamos lá? Somente a fé, somente Cristo, somente a palavra de Deus, somente a graça, somente Deus a glória. Mas precisamos do marco zero. Qual é? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Isso é ser igreja. Porque quando a igreja começou, nem os discípulos sabiam o que era igreja. E nem liberdade plena para adoração eles tinham, porque eles estavam sob o jugo de Roma. E o próprio Deus começa um movimento, o próprio Cristo, Senhor da igreja, começa um movimento na construção da sua igreja. E é tão belo que ele começa pelo homem que declarou quem ele é. Um homem que falhou no decorrer da caminhada, mas foi restaurado pela sua graça, olha a graça presente aí,
E este mesmo homem pregou um evangelho simples. E quantos mil se converteram? 3.000. A igreja pulou de 126, se eu não estou equivocado, para 3.126 pessoas. Um acréscimo de 26% em uma pregação daquele homem que declarou: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Estão fazendo a matemática aí, gente? Se eu errei 260 vezes. Vocês que são matemáticos, não vão se prender nisso não. Sei que cresceu de forma extraordinária. Como diz um pastor aqui de Belo Horizonte, Jeremias, de forma exponencial. Né? Isso é reforma, irmãos. Mais do que um movimento, um evento de 500 anos. É algo que precisa ocorrer hoje, na minha e na sua vida, e na sexta igreja, e quem está aqui de outra igreja, na sua igreja. Para que, de fato, sejamos os remanescentes fiéis. Para que, de fato, as portas do inferno não prevaleçam sobre nós. Amém?
Jesus, Senhor da igreja, que tem sustentado a mesma no decorrer destes 2000 anos. Que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas, sobre a Sexta Igreja, sobre aqueles que estão espalhados em toda a terra, fiel à tua palavra, fiel a ti, dando somente ao Senhor a glória. Que teu amor, Pai, amor antigo, que nos amou antes da fundação do mundo e nos escolheu, que a tua presença, ó Espírito, como penhor e garantia de que somos de Cristo, esteja sobre nós,